Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós estamos seguindo nesta série de pregações expositivas. Em Apocalipse de 1 a 3, hoje nós chegamos na segunda carta, carta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Semana passada nós falamos sobre Éfeso, verdade sem amor. Nós vimos que Éfeso era uma igreja doutrinariamente sadia, era teologicamente forte. Isso não é o problema. O problema é que Éfeso conhecia muito da teologia, mas o seu amor estava esfriando, estava morrendo. Ainda que com a mente muito conhecedora da verdade. Uma igreja ortodoxa, entretanto sem amor. Então ela é chamada a voltar ao primeiro amor. Hoje, nós vamos olhar para a carta a Esmirna. E o título desse sermão é Esmirna, riqueza mesmo na pobreza. Esmirna, riqueza mesmo na pobreza. Apocalipse 2, de 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, de orientação do Teu Santo Espírito, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para aplicar essa palavra em nossos corações. Abre nossos olhos, nossa mente e coração para entender esse texto. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos hoje uma igreja peregrina, uma igreja que está peregrinando nessa terra. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Nós fomos retirados do mundo no momento da salvação. Nós fomos retirados do mundanismo, mas nós somos colocados no mundo, nós estamos no mundo. E Jesus ainda nos envia ao mundo. E Ele diz: eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Ovelhas que estão indo para o abatedouro. Nós somos igreja peregrina, frágil, combatida e perseguida, cercada por tribulações muitas vezes, nessa terra que não é o nosso lar definitivo. Nós somos estrangeiros. A Bíblia nos chama de embaixadores nessa terra. Meus irmãos, a história da igreja é marcada por lágrimas. Tertuliano vai dizer que no seu período, ali nos primeiros séculos da igreja, o sangue dos mártires era a semente da igreja. A igreja brotava enquanto ao mesmo tempo ela era perseguida. Quanto sangue foi derramado para que nós chegássemos aqui? Os primeiros missionários, possivelmente enviados por João Calvino para o Brasil, foram mortos ao chegarem aqui na nossa terra. Muitos irmãos hoje ainda experimentam o sofrimento causado pela perseguição ao redor do mundo. Quando nós abrimos páginas de Portas Abertas, quando nós entramos no site da Missão Portas Abertas, nas redes sociais deles, e vemos que nossos irmãos estão experimentando o sofrimento por causa de sua fidelidade a Cristo, isso precisa mover a nossa vida. Mas essa não é toda a história da igreja. A história da igreja não se resume apenas ao sofrimento.
ainda que este ocupe grande parte das nossas vidas. Há uma realidade prometida. A igreja aqui é peregrina, mas a igreja será gloriosa. A igreja hoje é sofredora, mas ela será a igreja consolada. Nós nos reuniremos um dia como Assembleia dos Justos, não mais sofredores, mas aperfeiçoados. Nós nos reuniremos onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro nem dor. Nós nos reuniremos na terra eterna. Lá não haverá mais cartas como nós estamos lendo aqui, cartas com exortações. Lá haverá louvor eterno ao nosso Deus. A igreja que chora hoje, e aqui a igreja eu me refiro a cada um de nós, que muitas vezes temos nossos olhos inundados pelos sofrimentos desta vida, amanhã nós cantaremos. Neste grande dia, só haverá louvor dos nossos lábios. A igreja que hoje sofre, será coroada eternamente. A igreja que hoje é oprimida, reinará com Cristo para sempre. Mas, entre esse reino que já foi estabelecido e prometido, e o ainda não, porque ele ainda não chegou. O reino já veio, já foi estabelecido por Cristo, mas ainda não com todo o seu poder e glória. Então, entre esse tempo do reino já estabelecido por Cristo e o reino da sua volta, nós estamos em Esmirna. Nós somos Esmirna. Nós somos Esmirna. Nós sofremos, mas não sem esperança. Nós temos uma esperança verdadeira. Nós peregrinamos, mas os nossos olhos estão firmes na promessa: ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a nossa promessa, e nela nós mantemos os nossos olhos fixos. Esmirna significa mirra, uma substância perfumosa, um perfume utilizado geralmente para perfumar e ungir cadáveres, para manter uma questão aromática naqueles que já morreram. Esmirna era chamada da coroa da Ásia. Ela representava a glória do Império Romano. Essa cidade que ainda existe na Turquia moderna, Izmir, você pode visitar se um dia você quiser conhecer os locais das 7 igrejas da Ásia. Esmirna é uma das poucas que ainda há uma cidade, Izmir, na Turquia. Mas nesse tempo ela era a mais bela da Ásia Menor. Lá era centro de ciência, era centro de medicina. Estava sempre do lado de Roma, sempre do lado vencedor. Ou seja, tinha lealdade a César. Eles ofereciam forte culto e adoração ao imperador. Lembra que eu falei no primeiro dia? Muitos crentes foram mortos porque não prestaram culto ao imperador. E agora, João escreve para uma igreja que estava no centro do culto ao imperador. 50 anos após a morte de João, um discípulo de João, Policarpo de Esmirna, talvez você o conheça, tenha ouvido falar dele, tenha lido alguma coisa, ou a sua célebre frase, bispo de Esmirna, foi queimado vivo com a idade de 86 anos, e quando convocado a negar a fé, ele diz assim: como posso eu que o servi durante 86 anos, e há 86 anos ele tem sido fiel a mim? Como posso negá-lo? Mas ainda assim, ele foi queimado por se recusar a adorar a César. E é interessante que, mesmo diante de todo esse governo romano imposto ali, essa adoração e culto ao imperador, havia uma forte comunidade judaica lá. E essa comunidade judaica se colocou contra a igreja ali em Esmirna. Amados, só que, para nos lembrar, Apocalipse não começa com mensagens difíceis, com símbolos misteriosos que precisam ser decifrados. Apocalipse começa com cartas pastorais. Apocalipse começa
o seu texto para a igreja, mostrando que ele contém esperança para a igreja. Apocalipse é uma carta para uma igreja sofredora, peregrina, e que é chamada a perseverar. Então Esmirna, a igreja em Esmirna, é chamada a manter-se fiel ao Cordeiro, mesmo diante da oposição do mundo. A mensagem em Esmirna é parte de tudo isso dentro de Apocalipse. Uma igreja pobre aos olhos humanos, mas rica diante de Deus. Alguém disse, no período da Reforma, hoje nós não podemos fazer como Pedro na porta da igreja, porque Pedro disse lá em Atos, para aquele coxo, aquele paralítico, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Alguém da igreja romana diz, hoje nós não podemos dizer que não temos ouro nem prata, ao que foi respondida, mas também não pode dizer, levanta e anda. Tem ouro e prata, mas também não pode dizer, levanta e anda, porque perdeu a sua essência como igreja de Cristo. Por isso nós temos a reforma protestante. O livro inteiro ecoa um chamado à perseverança, mesmo diante da pobreza. Hoje nós temos igrejas para todos os gostos. Igrejas top, igrejas chamativas. Geralmente toda cidade tem aquela igreja, Quando eu estava lá em São José dos Campos, tinha aquela igreja que era a igreja top, é aquela status. Lá em Crateús, sertão do Ceará, tinha a igreja status. Talvez aqui tenha. E talvez a liderança nem queira que ela seja uma igreja de status, mas as pessoas colocam lá como status. Talvez a nossa igreja não seja uma igreja que dê algum tipo de status. E nós não estamos aqui para isso. Até porque parece que Cristo honra uma igreja humilde, simples e pobre aos olhos do mundo. Porque o que importa é o que Cristo pensa de nós. O que importa é como Cristo vê a sua igreja. Não é como o mundo, como a sociedade vê a igreja. A sociedade precisa ver a igreja como uma agência missionária, um local onde o evangelho é pregado, é anunciado, é vivido. Jesus diz para essa igreja, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rica. Rica não porque tem dinheiro na conta, mas porque é muito amada por Cristo. Mas porque é sustentada por Cristo, mas porque é avivada por Cristo. Isso é muito precioso. A fidelidade dessa igreja estava preparando ela para a glória eterna. Ainda que ela fosse pobre na terra, ela era rica no céu, onde realmente as coisas acontecem e importam. A grande ideia desse texto, se nós formos resumir esse texto numa frase só, é que Cristo encoraja a nós, a igreja dele. Cristo encoraja a sua igreja sofredora a permanecer fiel até a morte, lembrando que ele venceu a morte e recompensará com vida eterna aqueles que perseverarem. Repito, Cristo encoraja a sua igreja sofredora e peregrina a permanecer fiel até a morte, lembrando que ele venceu a morte e recompensará com vida eterna todos aqueles que perseverarem até o fim. 3 divisões nesse texto. Cristo se apresenta como o Senhor que venceu a morte. Cristo conhece o sofrimento do povo fiel. E Cristo exorta fidelidade até o fim. Vamos olhar para cada trecho desse texto e retirar dele algumas lições para nós. Cristo se apresenta como o Senhor que venceu a morte. Ao anjo da igreja de Esmirna, versículo 8, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver.
Coroa era algo chamativo em Esmirna. Lembra-se? Esmirna era chamada da coroa da Ásia. A deusa protetora da cidade, Cibele, era representada com uma grande coroa. Os atletas que corriam nos estádios eram presenteados com coroas de louro. O filósofo Apolônio de Tiana compara as construções de Esmirna com grandes coroas em louvor ao imperador e ao império. Hélio Aristides chama Esmirna de coroa de estrelas. Ou seja, eles estavam na cidade grande. Talvez se fosse hoje, eles estavam numa Nova York, com seus prédios, com a sua glória imponente ali nos seus edifícios. Mas Jesus, ao escrever para aquela igreja, ele diz: eu sou aquele que possui a verdadeira coroa. A sociedade ao redor de vocês impõe outras coroas, e talvez você esteja olhando para essas coroas. Talvez fosse difícil para os crentes sofrendo. Meus irmãos, imagina, numa sociedade onde até o comércio envolve religião, quando alguém se converte, ele era proibido até de comprar no comércio. Você precisa entender isso para entender a situação de Esmirna. Os crentes não podiam comprar nos comércios porque eles eram crentes. As suas famílias os expulsavam de seu meio porque eram crentes. Se eles tinham uma vendinha, se eles tinham uma mercearia, eles não podiam vender porque ninguém ia comprar, porque eram os crentes. Consegue entender o nível de perseguição? Você não pergunta se o dono do Magazine Luiza é crente. Você não pergunta se o dono das Casas Bahia é crente. Você vai lá e compra. Faz lá a Bíblia, o carnezão, né? E compra. Mas nessa época, a religião dos comerciantes era importante. Então, um crente estava assinando o seu atestado de óbito ao assumir que era crente. Mas Cristo diz: olha, presta atenção, mesmo diante disso, essa cidade parece uma coroa de glória, mas eu tenho a verdadeira coroa, não uma coroa de pedra como de Cibele, não uma coroa representada por poder político, não prestígio humano. Eu tenho a verdadeira coroa e a coroa que você precisa. Eu tenho a vitória sobre a morte, é o que Cristo diz para a igreja. E esse é o nosso maior temor. No fim das contas, todos os nossos medos se resumem: eu tenho medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer de acidente, de uma doença, morrer solitário. Mas no fim das contas, tudo envolve a morte. Mas Jesus Cristo diz: eu tenho a coroa da vida, porque eu venci a morte, eu sou o primeiro, eu sou o último. Isso aqui revela a soberania de Deus. Eu estou no começo e eu estarei no fim. Eu sou o vencedor. Jesus Cristo sempre vence, e essa é a tônica de Apocalipse. Quer ler Apocalipse sem ficar com medo das imagens ali? Lembre-se, Cristo sempre vence. Quando a besta se levanta, Cristo vence. Quando o falso profeta se levanta, Cristo vence. Quando parece que o dragão vai vencer, Cristo vence. Quando o falso profeta, quando o anticristo, quando Satanás com todas as hostes infernais se levantam, quando parece que eles vão vencer, Cristo se levanta e vence. E é isso que ele está falando, e é isso que ele nos lembra nesse texto. É isso que ele está lembrando para a igreja. Cristo sempre vence. Por isso que nós vamos avançar na pregação do evangelho na cidade de Jataí, porque nós temos esperança de que Cristo sempre vence. Nós temos uma mensagem cuja vitória final já foi dada: Cristo vence. Para você que luta com dores, para você que tem os seus dilemas, que precisa de aconselhamento bíblico. E sabe, meus irmãos, é por isso que eu amo o aconselhamento bíblico. Não porque ele é um método, não porque ele é uma estratégia, mas porque ele é um ministério cujo alvo é mostrar para as pessoas, através da palavra de Deus, que você pode viver uma vida vitoriosa neste mundo,
Uma vida vitoriosa contra o pecado, contra o sofrimento, contra os vícios, contra os ídolos do coração. Porque unidos a Cristo, nós podemos vencer. Em Cristo, nós podemos vencer. Em Cristo, você pode vencer os seus dilemas. Eu gosto muito do livro O Peregrino. Gosto demais de O Peregrino, de John Bunyan. Diz a história que Spurgeon teria lido cerca de 200 vezes o livro O Peregrino. Ele traz algumas ilustrações muito preciosas, e uma delas é quando o cristão e esperançoso se desviam do caminho para a cidade celestial, pegam refúgio no caminho mais fácil, se desviam do caminho estreito e caem numa armadilha terrível. Caem no castelo, na prisão do gigante desespero. O gigante desespero é dono de um castelo chamado Castelo da Dúvida. Presos numa masmorra sufocante, terrível, depois de apanhar várias vezes do gigante desespero e da sua mulher desconfiança, sem pão, sem água, com dores no corpo, o gigante desespero os aconselha ao suicídio. Desespero aconselha que eles acabem com a sua vida. Desconfiança leva-os a um lugar cercado por ossos, e diz: esses são os ossos dos cristãos que nós matamos, que tombaram no caminho. Mas, no meio disso tudo, esperança lembra o cristão de algo. Olha, você tem uma chave no seu bolso, que pode abrir as portas do castelo da dúvida. Você tem a chave da promessa. Ela abre os portões dessa prisão, devolve esperança, e coloca todos aqueles que foram aprisionados no castelo da dúvida e do desespero, coloca de novo no caminho para a casa do rei. Meus irmãos, talvez você esteja lutando com o desespero, com a dúvida. Há uma chave de promessa. Talvez está no seu bolso se você usa a Bíblia no celular, mas está nas suas mãos. Jesus Cristo venceu, e Ele promete que é o vencedor, aquele que perseverar até o fim, de modo algum sofrerá a segunda morte. Nos dias que cristãos em Esmirna sofriam prisões, sofriam dores, sofriam ameaças de morte, eram esmagados pela perseguição, provados pelo sofrimento, pela dúvida, o Senhor da igreja os lembra: eu sou o primeiro e o último, eu morri, ressuscitei e eu vou estar no fim. Ele guarda uma coroa não de mármore, não segundo os louros dessa terra, mas uma coroa de vida, que pertence a todo que permanecer fiel até o fim. Jesus Cristo espera da sua igreja fidelidade. Ele não promete que no caminho não vai ter sofrimento. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer essa semana, mas eu sei que Cristo está lá, porque Ele é o primeiro e o último. E se Ele está lá, eu posso caminhar a jornada da vida cristã, mesmo que lágrimas corram nos meus olhos. Nos dias que o desespero nos pega, que a dúvida obscurece os nossos olhos, devemos nos lembrar: a chave da promessa ainda está nos nossos bolsos, e vai nos conduzir à vida eterna. Talvez você luta com tristeza, com luto, com depressão, com uma tristeza profunda. Talvez você luta com ansiedade que te esmaga, que te sufoca. Você tem a chave da promessa que te liberta desse castelo. Cristo venceu a própria morte. Se Ele venceu a morte, o que pode causar temor? Se o nosso maior inimigo foi vencido por Cristo, o que nós podemos temer?
em meio à perseguição, em meio à possibilidade de martírio. Aqueles crentes de Esmirna poderiam ser martirizados. Eles são chamados a se recordar: o Cordeiro está vivo, o Cordeiro reina, o Cordeiro vai voltar. Não há dor que escape ao cuidado de Cristo, não há desespero, não há perseguição que escape aos olhos de Cristo, nem a morte, não há vida que Ele não possa redimir. A mensagem à igreja de Esmirna é que eles poderiam ser até mortos, nós vamos ver no próximo tópico. Mas descansem. Aquele que voltou a viver garantiu que a morte não teria palavra final sobre a vida deles. Cuidado, o sofrimento mente para você. O sofrimento diz que ninguém te entende. O sofrimento diz que ninguém sabe o que você está passando. O sofrimento diz que você está sozinho. Mentira. Cristo conhece. Ele diz para a sua igreja: conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza. Seja fiel. Jesus espera a fidelidade. Igreja Cristã Evangélica de Jataí. Jesus espera a sua fidelidade. Jesus quer que sejamos fiéis. E Ele vai nos levar. Ele vai nos preservar até o fim. Quando chegar o dia em que for feita a chamada, né? Tem um hino do cantor cristão que diz: quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando Cristo fizer a chamada, todos os seus filhos que morreram ao longo da história se levantarão. Aqueles que perseveraram até o fim se levantarão para a vida eterna. Você tem sido fiel? A fidelidade demonstra que nós fomos salvos. Fidelidade não é um requisito para ser salvo, porque a salvação é pela graça de Cristo Jesus. Você não é salvo pelo que você faz ou o que você pode fazer. Mas ser fiel demonstra que você é salvo, é fruto de salvação. Segundo aspecto que nós vemos nesse texto aqui, é que Cristo conhece o sofrimento do seu povo fiel. Cristo conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vou ler novamente o versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus disse que havia um grupo que fisicamente era judeu, por linhagem era judeu, mas eles não eram. Não eram judeus porque não faziam parte do povo de Deus. Eram espiritualmente pagãos. E olha que coisa interessante. O judeu odiava o Império Romano porque ele não queria estar sob o controle do Império Romano. Mas para denunciar os crentes, eles se uniam aos pagãos. Para levar os cristãos para a morte, eles se uniam. E Jesus é muito sério em dizer: eu conheço esses. Eles se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Eles tinham as suas sinagogas. Em Esmirna tinha uma sinagoga. Tinha um grupo grande de judeus. Mas eles não eram. Eram ferramentas de Satanás. João não está escrevendo só para igrejas do primeiro século. João não está escrevendo, como algumas visões teológicas dizem, para igrejas que representam dispensações. João está escrevendo para igrejas que ao longo do século vêm sofrendo.
através de João, se apresenta como companheiro. João diz, não é? No versículo 9 do capítulo 1, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Parece que perseguição é um tema que vai acontecer ao longo de todo o Apocalipse. A fidelidade e o testemunho dos crentes custava caro. Muitos foram presos. Como eu já falei, tiveram seus relacionamentos encerrados, foram excluídos, muitos mortos. No capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos as almas dos mártires clamando por justiça, aguardando o cumprimento do plano de Deus. Meus irmãos, Jesus nunca disse que se formos fiéis, jamais teremos sofrimentos e perseguições. Jesus não disse isso. Seja fiel, e eu vou permitir que você não seja perseguido. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. O que Ele espera de nós, o que Ele deseja de nós, é que sejamos fiéis a Ele durante os momentos de aflição. Porque é nesse momento que a nossa fé é verdadeiramente testada. A nossa fé não é testada nos momentos de aflição, dizendo assim, olha, nesse momento você tem que fazer aquela oração forte, a oração de poder. Porque se você orar com a oração de poder, pôr a fé em ação, aí você tira o sofrimento. Eu acredito que nós podemos orar e devemos orar apresentando os nossos sofrimentos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós durante o sofrimento. Jesus espera que sejamos fiéis naqueles momentos que a nossa fé enfraquece. Naquele momento que você não deseja vir para a igreja. Naquele momento que o seu casamento está fragilizado. Naquele momento que o seu filho começa a dar problema. Naquele momento que você se decepciona com um irmão da igreja. Jesus está chamando você a ser fiel, é nesse momento. A dor é parte da vida. Mas eu entendo, é difícil suportá-la. Não importa qual seja a causa da dor. Agora, uma coisa é fato. Jesus elogia a igreja de Esmirna porque ela foi fiel durante o sofrimento. Então, ele encoraja essa igreja, permaneça fiel, não temam o futuro. A perseguição à igreja de Esmirna ensinou uma lição muito importante para eles, que Jesus já havia falado lá em Lucas capítulo 12. Vamos para lá, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você pode ter bens, é fruto do seu trabalho. Mas o que ele está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo é, a sua vida, a sua identidade não está ligada ao que você tem. A vida de um homem não consiste. E isso é belo. Olhe para o texto que o irmão Reu leu aqui no começo. Aquela mulher entregou tudo, as suas 2 moedinhas, a oferta da viúva. E geralmente, meus irmãos, a igreja é sustentada pela oferta da viúva. Porque são estes aqueles que entregam não somente as suas finanças, o seu dízimo, a sua oferta, mas entregam tudo. A minha vida pertence a Cristo, não aos meus bens. Esmirna precisava aprender isso. Continua ainda no capítulo 12 de Lucas e vá para o versículo 21. No versículo anterior, ele diz de um homem que juntou para si celeiros, encheu os celeiros, construiu os celeiros maiores, mas numa noite a sua alma foi exigida. E o Senhor o questiona, o que você tem para me apresentar? Qual a quantidade de dinheiro suficiente para entrar no céu? Essa semana, nós vamos começar a estudar aqui na igreja um tema muito importante para nós cristãos: contentamento.
Vamos olhar para Paulo e aprender com ele, que diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perguntaram a um membro da família Rockefeller, um dos mais ricos dos Estados Unidos, quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz? Ao que ele respondeu: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Esta semana, lá em São Paulo, um auditor da Receita Federal foi preso, suposto de tomar em propina cerca de R$ 1 bilhão. Agora você me pergunta, depois de ver essa notícia, de escandalizar com tudo isso, ele estava curtindo, será R$ 1 bilhão? O que você faz quando sua conta chega na marca de 1 bi? O que você consegue fazer? Não consegue fazer nada. Era dinheiro roubado, você não pode comprar um carrão mais bonito, não pode comprar uma mansão. R$ 1 bilhão. Mas ele continuava exigindo propinas, até que foi pego. A Bíblia já apresenta um caso assim: um homem construía para si celeiros, porque era sempre um pouco mais. Rockefeller estava certo, o homem sempre deseja um pouco mais. Então nós chegamos no versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus não está falando que crentes não podem ser ricos. Isso aqui é uma teologia muito errada, que a gente faz que o rico não vai para o céu. Ah, pastor, porque está escrito na Bíblia que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Falta de interpretação bíblica, porque o texto continua: mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque quem salva é Deus. Deus salva o rico e o pobre. E segundo, essa teologia falsa que diz que o pobre parece que tem um acesso livre ao céu, vai direto para o céu. Meus irmãos, eu conheci pobres que viviam na miséria e que eram mais orgulhosos do que muitos ricos. Gente que vivia na miséria era mais orgulhoso do que muitos ricos. Então a teologia não está na riqueza ou na pobreza. O problema está aqui, a questão está aqui. Mas não é rico para com Deus. Jesus olha para Esmirna e diz: você é pobre aos olhos do mundo, mas é rico para com Deus. Você é rico para com Deus? Você junta tesouros onde realmente importa? Ou você está juntando tesouros nessa terra? Aquela igreja não tinha muitas coisas, mas ela tinha riqueza para com Deus. Essa fidelidade a Deus é forjada nas coisas pequenas, sabe? Ser íntegro. Quando lá no nosso trabalho na fazenda, quando o nosso trabalho junto com a agricultura ali, com as coisas que nós fazemos, né? Se a gente está sendo honesto, se no nosso comércio a gente se recusa a ter ganhos desonestos, se na nossa fábrica nós priorizamos a honestidade para a glória de Deus, se nós priorizamos a comunhão da igreja, o culto público, mesmo quando a minha agenda quer se encher de outras atividades, quando eventos da cidade, quando convites sociais se apresentam a nós, nos pressionam para deixar a vida da igreja em segundo plano. É aí que a nossa riqueza para com Deus é testada. A mensagem de Esmirna é para nós. Se você está passando por um momento de provação, se você está sendo testado, não permita que nada te afaste de Deus. Em vez disso, procure que cada dificuldade te leve para mais perto de Deus. Confie em Deus, lembre-se da sua recompensa. A igreja de Esmirna, assim como a nossa igreja, como a igreja cristã evangélica de Jataí, é chamada a perseverar mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas. Nós vamos ser fiéis nas lutas, ainda que nós não tenhamos perspectivas de quando isso vai acabar, de quando Cristo vai voltar a estabelecer o seu reino. O Senhor espera fidelidade. Terceiro aspecto, para concluir,
nesse texto. Cristo exorta que a igreja seja fiel até o fim, com promessa de vida eterna. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Meus irmãos, olha a promessa que Cristo vai fazer aqui, uma das promessas. Vai acontecer. Não tenha medo, porque você vai sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou permitir o diabo atacar vocês. Porque como diria Lutero, até o diabo é diabo de Deus. O diabo é um cachorrinho nas correntes de Deus. Ele late, mas ele está nas correntes de Deus. Jesus está dizendo, eu vou permitir que Satanás, que o diabo, lance alguns de vocês na prisão para prová-los. É claro que diabo aqui, o termo significa acusador. Pode ser tanto ele se referindo, e de fato será os judeus, será os cidadãos romanos ali de Esmirna, mas a gente entende que no fim era o próprio diabo, sob a atuação permitida de Deus. E vocês vão sofrer perseguição durante 10 dias. Jesus diz quanto tempo vai durar. Jesus conhece o sofrimento da igreja e é Ele quem delimita o sofrimento da igreja. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus irmãos, isso deve ter sido difícil de ouvir. Você está numa cidade sofrendo perseguição. Você foi abandonado muitas vezes pela sua família. Não sabe o que vai acontecer amanhã. E Jesus ainda diz, você vai sofrer durante 10 dias. E vai ser difícil, porque o próprio diabo vai atuar. O sofrimento não vai passar rapidamente, ele vai durar um pouco. 10 dias aqui poderiam ser 10 dias literais, ou 10 dias poderia ser um tempo mais específico. Vai acontecer. Cristo não promete livramento para essas pessoas. Cristo não promete livramento da prisão ou da dor, mas oferece algo muito maior, a coroa da vida. Isso é o que é precioso para nós. É isso que é precioso para a igreja. As correntes desse mundo podem tirar os nossos olhos do que realmente importa. Talvez você veja a sua vida e se compare com a alta sociedade aí fora. As coroas desse mundo talvez desviem o seu olhar. Mas Jesus promete a coroa da vida, não uma coroa de reis, mas uma coroa de vitoriosos que perseveraram até o fim, que foram fiéis, que correram a corrida que lhes estava proposta. Ainda que a igreja fosse pressionada, Jesus está falando, não abram concessões, não façam concessões. Pastor João Arantes, eu lembro que certa vez ele falou que escreveu um texto para a denominação, cujo título era Está abrindo a porteira. Isso já tinha algum tempo, e durante uma das aulas ele disse, eu vou escrever um outro texto. Para algumas igrejas, a porteira já abriu. Mas nós somos chamados a ser testemunhas fiéis, semelhantes a Jesus, semelhantes a João, que estava preso em Pátimos. No versículo 11 há uma promessa. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Talvez a ansiedade que você luta, coloque o temor da morte no seu coração. Eu acho muito interessante a palavra que Paulo usa para não andar ansioso lá em Filipenses. É uma palavra usada para estrangulamento. Porque não é isso que é a ansiedade faz. Quem luta com a ansiedade sabe como é. Parece que vai estrangular.
E era um termo utilizado para uma forma de tortura onde um homem era amarrado a 2 cavalos. E então o soldado chegava e batia nos cavalos para cada um correr para um lado até que a pessoa fosse rasgada no meio. É a mesma a palavra usada para ansiedade, porque ela sufoca, a ansiedade parece que vai nos rasgar, parece que ela grita nos nossos ouvidos, você vai morrer. Mas em Cristo Jesus você tem uma promessa no seu bolso. Quando a ansiedade bater no seu coração e dizer você vai morrer, você diga, não, eu não vou, porque Cristo venceu a morte. Ele prometeu a minha coroa da vida e Ele espera de mim fidelidade. Pedro vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você ache loucura o que o pastor está dizendo, talvez você não se importe com o que o pastor está dizendo, talvez você queira viver do jeito que você quer, levando a vida empurrada com a sua barriga, mas eu digo para você, o Senhor, não importa a sua situação, Ele espera fidelidade. Então como que você vai responder? Como você vai responder para Cristo? Meus irmãos, Paulo, depois de falar sobre doutrinas tão preciosas lá em Romanos, ele chega um momento em que ele diz, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem nudez, nem espada, nem morte, nem o porvir. Quem nos separará? Nada. E a gente canta, né? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nós talvez vamos experimentar a morte física. Todos vão ressuscitar, mas somente os fiéis vão ressuscitar para a vida eterna. Talvez você já se vendeu para as coroas desse mundo. Talvez você amou as coroas desse mundo. Talvez a pressão dos seus amigos lá do colégio para você ser mais chamativo, chamativa. Talvez o seu trabalho. Talvez a sua faculdade. Talvez a sociedade, o grupo social em que você convive. Vendeu uma coroa para você e você comprou. O Senhor está chamando nessa noite a abandonar qualquer coroa desse mundo e desejar apenas uma coroa de Cristo Jesus. Cristo não promete uma vida sem sofrimento por causa dessa decisão, mas Ele promete vida eterna com Ele, para todo aquele que for fiel até a morte. Essa promessa é suficiente para a igreja sofredora. Nós estaremos com Ele para sempre. Ele vai secar de nossos olhos toda lágrima. Quem segue o Senhor que venceu a morte, vence com Ele. Se eu amo essa doutrina tão preciosa, a doutrina da união do crente com Cristo, a união, alguns vão dizer, a união mística do crente com Cristo. Todo aquele que é fiel a Cristo, aquele que venceu a morte, vence com Jesus. Mesmo que morra, viverá para sempre. Não foi essa palavra lá perto do túmulo de Lázaro? Ainda que esteja morto, viverá. Não se venda as coroas desse mundo. Ainda que digam que você é pobre. Ainda que digam que a nossa igreja é pequena, é sofredora, é humilde. Nós somos igreja muito amada por Cristo. E Ele recompensará a nossa fidelidade. Não há fidelidade estéril.
Talvez nós fazemos as perguntas erradas, e eu tenho falado isso nos últimos dias aqui na igreja. A pergunta não é, o que vamos fazer para atrair pessoas? Isso é pragmatismo. Nós não somos uma empresa. O que nós vamos fazer para atrair pessoas? Não. A pergunta certa é, por que nós não estamos crescendo, se estamos sendo fiéis? Aí talvez vá para uma segunda pergunta. Será que estamos sendo verdadeiramente fiéis? Se Jesus Cristo fosse fiel a você, como você é a Ele, como estaria a sua vida? Se Cristo tratasse você da forma como você o trata, da forma como você trata as coisas do Senhor, como você acha que estaria a sua vida? Nós somos chamados a desejar essa coroa tão sublime de vida eterna, a desejar somente Ele, a amar a Cristo, a proclamar Cristo, a ser fiel a Ele. Que nós, como igreja cristã evangélica de Jataí, possamos ser fiéis a Ele, possamos ser encontrados fiéis para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos consolando diante das nossas aflições, que a promessa da vida eterna seja suficiente para nós, Senhor. Que possamos ser ricos para contigo, ainda que sejamos pobres aos olhos desse mundo, possamos ser ricos para contigo. Que possamos colocar os nossos olhos na coroa eterna, na coroa de vida, que o Teu Filho Jesus dará a todo aquele que perseverar até o fim. Pai, se nós podemos perseverar, é porque o Senhor nos preserva. Nenhuma gota do Seu sangue foi derramada em vão. Todos aqueles que o Teu Filho Jesus, pelos quais o Teu Filho Jesus morreu, o Senhor os guardará. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos perseverar para a Sua glória e para o Seu louvor. Nós oramos. Amém.